Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre custo-benefício, mas de uma forma um pouco diferente, para vocês entenderem até onde vale a pena economizar e saber que quando a gente fala de benefício, a gente não fala só de custo imediato, mas de custo a longo prazo também dessa edificação, dessa casa, desse comércio, que seja. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo que é o que importa. Pessoal, para a gente começar, a gente tem que entender que a gente precisa de um ponto de partida, né? Antes de fazer qualquer aquisição, antes de pensar em economizar. E qual que é esse ponto de partida? O ponto de partida são as normas. Qualquer economia em relação à norma, seja ela norma técnica, seja a legislação, seja a execução, você não está economizando, você está fazendo uma grande cagada. Sim, pessoal, qualquer material que compre ou qualquer trabalho que seja executado fora da norma já é um alto risco. E isso, vamos falar de uma área que eu estou mais habituado, que é a área do drywall, por exemplo, fica muito nítido. Se você compra um perfil fora de norma, você está colocando aquela edificação em risco, você está comprometendo tudo que você está fazendo. Então, esse deve ser a base. Qualquer material, qualquer serviço fora de norma, descarta. E a mesma coisa, né, se aplica para um projeto, por exemplo. A gente tem as legislações, a gente tem as normas em relação a tudo isso. Vai executar um serviço que seja dentro da norma. Isso é regra, isso é inegociável. Então, pronto, a gente tem nosso ponto de partida, que são as normas. Acima disso, a gente vai começar a falar de materiais. Pessoal, é muito importante que vocês entendam que material a gente vai ter de todo o custo, aquele mais barato e até aquele mais caro. Mas é importante a gente entender que quando a gente aumenta o custo, o valor desse material, a gente também ganha alguns benefícios, e isso tem que entrar na ponta do lápis. O que eu quero dizer com isso? O material mais barato, normalmente ele vai ser ali com um material mais simples, né? Então, ele vai ter naturalmente uma durabilidade menor, um desempenho menor, seja acústico, um desempenho térmico, funcional. Então, a gente tem que entender até que ponto a gente pode chegar, até que qual é o nível, né, da edificação que a gente está fazendo para fazer as escolhas corretas. Vamos dar de exemplo as esquadrias de uma casa, uma janela, por exemplo. Nós vamos ter janelas no mercado muito simples, uma janela básica. Ela vai ter um custo muito inferior a uma janela de PVC, a uma esquadria de PVC, por exemplo. Mas o que acontece? Quando a gente sai de uma janela simples para uma janela, uma esquadria de PVC, nós estamos ganhando em eficiência acústica, em eficiência térmica e em durabilidade do material. Então, no primeiro momento, nós temos uma economia. Nós optamos por um produto mais barato. Ok, mas no segundo momento, ao decorrer dessas edificações, para a gente manter essa obra, nós vamos ter um custo a mais. Um custo, por exemplo, com um ar-condicionado, que é uma esquadrilha que deixa passar uma esquadria mais barata, ela vai deixar passar mais calor para dentro dessa edificação. Então, nós vamos ter um custo maior com ar-condicionado, nós vamos ter uma edificação com um valor de revenda menor, é um material que tem uma percepção de venda muito baixa. Então, tudo isso precisa entrar na ponta do lápis quando a gente pensa em custo-benefício. Não apenas aquele custo de imediato, mas o custo de manutenção e a valorização que esse item promove à edificação. E nisso a gente precisa pensar em todos os materiais e serviços. Vamos lá, vamos dar outro exemplo. Vamos falar de um registro, né? Que é algo que eu sempre falo aqui. Se você compra aquele registro mais barato, mesmo que seja dentro da norma, né? Que tem um certificado ali,
ele tende a ter uma durabilidade um pouco menor do que um registro de qualidade superior, com um valor mais alto. Mas será que vale a pena essa economia? Por quê? Troca de um registro é um transtorno muito grande, né? Você precisar de ter que te trocar todo o revestimento de um banheiro por causa de um registro. Se você coloca um de qualidade, ele vai durar normalmente até o momento que essa edificação naturalmente vai precisar de uma reforma. Depois de 30 anos, é natural que você queira trocar os revestimentos, né? Você queira mudar o layout dessa casa, então é natural que uma casa passe por uma reforma maior. Mas quando isso acontece num prazo muito curto, é muito ruim. Então, pessoal, a gente precisa ter essa mentalidade do que realmente é um benefício e até que ponto vale a pena economizar. É claro que cada pessoa que vai construir, né, ela tem ali um capital que está disposto a investir. Mas cuidado com esse tipo de economia só pensando em curto prazo. Isso pode causar um grande transtorno no futuro e você ter uma casa, uma edificação pronta com valor de revenda baixo e, claro, com um custo de manter esse imóvel alto, com questão de ar-condicionado, com questão de várias manutenções ao longo do tempo. Então, bastante atenção com isso. Outro exemplo que é clássico é a pintura, né? Você utiliza ali uma tinta ruim, você vai precisar de pintar sua casa todo ano. Você coloca uma tinta de qualidade maior, ela vai durar 2 vezes mais. Então a gente tem que pensar muito antes de tomar essas decisões. Então, pessoal, em resumo, quando a gente fala de custo-benefício, não pense apenas no custo de imediato, no custo de compra daquele material ou aquele serviço. Pense sempre no custo de manutenção, no custo de manter essa edificação e, claro, na valorização que este material vai promover para o seu imóvel. Se esse material que você está comprando cumpre todos esses quesitos no nível aceitável, está dentro da sua possibilidade, ele é a melhor opção. Bastante atenção a isso. Então, ficam com essa dica. Se vocês já se arrependeram por alguma compra mal feita ou uma compra que fizeram há pouco tempo, teve que fazer uma manutenção, deixa aqui nos comentários, vamos dividir experiência e bater um papo sobre esse tema, né, que é um tema tão interessante que eu sei que vocês adoram. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda a gente bastante. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários também. Será um prazer esclarecer e ajudar você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.